We're living in a time when there are many false teachers. Estamos vivendo em uma época em que há muitos falsos ensinadores, There is much false doctrine. doutrina falsa. And how do we know what is truth? E como nós distinguimos o que é verdade? We have only one standard, and that is the Bible. Temos apenas um padrão e esse é a Bíblia. Now, Bible study is not easy work. Agora, estudar a Bíblia não é trabalho fácil. And oftentimes what happens is a teacher will stand up and read a Bible verse. E muitas vezes o que acontece é que um ensinador vai se levantar e ler um versículo da Bíblia. And then he will tell you what it means. Ele vai te dizer o que significa. But if you don't read the context, Se você não ler o contexto, não you entender, may not realize that what he's teaching is not right. você pode não perceber que o que ele está falando, o que ele está ensinando, não é correto. And that is very true when we come to Romans chapters 9, 10, and 11. Isso é particularmente verdade quando a gente está tratando a respeito dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. All right, review from last night. What is the theme of the book of Romans? Ok, uma revisão da noite passada. Qual é o tema do livro da Carta aos Romanos? Justification by faith. Justification by faith. Very good. Muito bom. What does justification mean? E o que justificação significa? It does, okay. It does not mean a change in your life. Não significa uma mudança em sua vida. It means a change in your relationship with God. Significa uma mudança no seu relacionamento com Deus. So I want you to remember this. Eu quero que você se lembre disso. Justification is a legal declaration Justificação é uma declaração legal, in which God declares that all of the demands of divine justice have been met. por meio da qual Deus declara que todas as demandas da justiça divina foram satisfeitas. And therefore it is to declare that one is righteous, E, portanto, é declarado que alguém é justo, or that one is free from the penalty. ou que alguém é livre da penalidade. Remember that all sin is condemned by God. Lembre-se de que todo pecado é condenado por Deus. Every violation of God's perfect character demands a penalty. Toda violação do caráter perfeito de Deus demanda uma punição. If there is a law, but no penalty attached to it, Se existe uma lei, mas não existe uma punição associada a essa lei, the law is meaningless. essa lei não faz sentido. If you have a law, there must be a penalty for breaking that law. Se você tem uma lei, é necessário que haja uma punição por quebrar essa lei. And that's the way it is with God. E é dessa forma que funciona com Deus. Now, a lot of churches talk about sin, but they don't take it very seriously. Muitas igrejas falam a respeito de pecado, mas não tratam isso com a devida seriedade. Not really. Because they think a bad sinner is somebody who is worse than I am. Porque eles pensam que um mau pecador é alguém que é pior do que eu sou. And they will say, well, your sins are bad, mine, not so bad. Eles vão dizer, os seus pecados são ruins, os meus, nem tanto. But think about the first prohibition that God gave to man. Mas pense a respeito da primeira proibição que Deus deu ao homem. Of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, for in the day that you eat of it you will surely die. pois no dia em que comer, você certamente morrerás. They disobeyed God. Eles desobedeceram a Deus, Did they die? eles morreram. Did they die that day? Eles morreram naquele dia, Yes. Not physically. não fisicamente.
Adam lived for 930 years, Por 900, 300, but he died spiritually. mas ele morreu espiritualmente. Now, his fellowship with God Então, is gone. o seu relacionamento com Deus acabou. Now, think about that first sin. Agora, reflita um pouco sobre esse primeiro pecado. Was that serious? Foi algo sério, Not from our perspective. do nosso ponto de vista. We say it's not very serious. Não parece ter sido algo muito I mean, sério. piece of fruit from a tree. Uma fruta de uma árvore, I don't know how big it was. não sei quão grande era, Maybe a little thing like waternaw, ou a fruta, mas algo pequeno, or maybe large. talvez algo grande. But they took that fruit Eles pegaram essa fruta, and they ate it. Now, was that the only piece of fruit on the tree? por acaso seria essa o único fruto daquela árvore? Won't that tree grow more fruit? Por acaso essa árvore não vai crescer mais frutos? Vai So produzir we mais? would say that's not a big sin. Então nós provavelmente diríamos, isso não é um pecado. And it ruined the entire human race. That's right. It ruined the Ele entire arruinou a inteiridade da humanidade, toda a humanidade. Now, God demands a penalty for every violation of his law. Portanto, Deus exige uma punição por toda violação da sua lei. Now, that penalty ultimately is going to be death. E essa punição, no final das contas, vai sempre ser a morte. Now, if you pay your own penalty, you'll never have a relationship with God. E se você pagar essa única punição, você nunca vai ter um relacionamento com Deus. So God sent his son into the world Então who Deus, paid the penalty for all of us, então Deus envia o seu único filho ao mundo para que ele pague essa punição por todos nós. for all sins of all people of all time, Todos os pecados de todas as pessoas, de todos os tempos. without exception. Sem exceções. All sins were paid for by Christ on the cross. Todos os pecados foram redimidos por Cristo na cruz. And so when we put faith in Jesus Christ, God declares us to be free from that penalty. E dessa forma, quando nós depositamos nossa fé em Jesus Cristo, Deus nos declara livres dessa punição. And he does so on the basis of the fact that Christ paid our penalty E ele o faz baseado no fato de que Cristo pagou pela nossa and that punição. God gives us his own righteousness as a free gift. E que Deus atribui a sua própria justiça como um dom gratuito. And so if somebody came to you and gave you $1 million Se alguém chegasse para você e te desse $1 milhão, and then they said, you are wealthy, e eles disseram, agora você é rico, would that be true? seria verdade? Yes. Same thing, God gives you his Da righteousness, mesma forma, Deus lhe atribui a sua justiça. and then he says, you're righteous. Ele diz, você é justo? If you believed in Jesus Christ, you are Se righteous. você acredita em Jesus Cristo, você é justo. Now, that's not your own personal character, Isso não é algo do seu próprio caráter, but it's something that God has given to you mas é algo que Deus lhe deu, along with eternal life and many other things. junto de vida eterna e várias outras coisas. So now we become the children of God by faith in Christ Jesus. Dessa forma, nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Are you a child of God? Você é um filho de Deus? How did you become a child of Como God? você se tornou um filho de Deus? By faith in Jesus Christ. Pela fé em Jesus Cristo. You should have several verses that tell you that. Tem diversos versículos que te dizem isso. Now, those of you who are parents know that your children do not always obey. Aqueles entre vocês que são pais sabem que os seus filhos nem sempre os obedecem. Sometimes they do things that disappoint you, Algumas vezes eles fazem coisas que os desapontam, that cause you grief. que lhe causam luto, tormento. Sometimes children need to do things that bring shame upon the family. Algumas vezes esses filhos fazem até coisas que trazem vergonha ao nome da família. But they are still your children. Mas eles ainda são seus filhos. And it doesn't matter if you say, I disown you. E não importa se você diz, eu te desonro.
que eu deserto você. It doesn't change the relationship. Isso não muda em nada o relacionamento. Now, if your children have been disobedient, then you can't love them the way that you want to. Se seus filhos foram desobedientes, você não consegue amá-los da maneira como você gostaria. Because your fellowship with them is broken, Porque o seu relacionamento com eles foi quebrado, foi ferido. but not your relationship. Sorry, your fellowship. And oftentimes we are disobedient children of God. E muitas vezes nós somos filhos desobedientes de Deus. Now, when we have the forgiveness of sins at salvation, Quando nós temos o perdão dos pecados e a salvação, that is judicial. isso é algo judicial. That has to do with legal. É algo que tem a ver com God as our judge. legal. Deus é nosso juiz. Now, if your children disobey you, Se seus filhos o desobedecem, you don't send them to jail, você não manda eles para a cadeia, but you may discipline them. mas você pode discipliná-los, You may withhold certain privileges from them. você pode privá-los de certos privilégios. But this is a parental relationship. Essa é uma relação parental. And so you do not deal with them as a judge, but as a parent. Então você não trata com eles como um juiz, mas como um pai. And that's the way God deals with his children. E essa é a maneira que Deus trata com That's seus Hebrews filhos. 12:6 and following. Como Hebreus 12:6. That God deals with us as sons, Deus trata conosco como filhos. and whom the Lord loves, he chastens. E aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina. God loves his children. Deus ama seus filhos. When we are disobedient, he may spank us. E quando nós somos desobedientes, Ele pode nos disciplinar. And there are some children who do not learn the easy way. E existem alguns filhos que nem sempre aprendem da maneira mais fácil. And so if you don't learn from the mild discipline of spanking, E se você não aprender por meio da disciplina suave de then it says that the Lord will scourge every son whom he receives. E então a palavra diz que o Senhor vai açoitar a todo filho a quem Ele recebe. What does that mean? O que isso significa? It means you take the whip to somebody. Significa que você chicotado, Much more painful. muito mais doloroso. And God does this to whom? E Deus faz isso a quem? Whom the Lord A loves. quem o Senhor ama. You see, he's dealing with as a father. So there is forgiveness, which is eternal, Então há o perdão dos pecados que é eterno and then there is forgiveness, which is paternal. e há o perdão que é paternal. Now, God deals with people this way throughout Scripture. Portanto, Deus lida com as pessoas dessa maneira ao longo de toda a Escritura. And we see God dealing with unbelievers as well as believers. E nós vemos Deus lidando com tanto crentes quanto descrentes. And we see this sometimes on an individual basis and sometimes on a national basis. E por vezes nós vemos isso em termos individuais, por vezes nós vemos Deus tratando com nações inteiras. And so, what we see in the book of Romans Portanto, o que nós vemos no livro de Romanos is Paul has said, we are justified by faith in Jesus Christ. é que Paulo diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. We believe in Jesus, and God declares us to be righteous. Nós acreditamos em Jesus e Deus declara que nós somos justos. And then he goes on, and in Romans chapter 8, he says, there's no condemnation for those who are in Christ. E ele continua em Romanos capítulo 8, ele diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em And he Cristo. says, nothing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. E ele diz que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, wonderful, wonderful truths. Verdades maravilhosas. So the last verse of Romans chapter 8, he says, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Portanto, no último versículo de Romanos capítulo 8, diz que nada será capaz de nos separar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nothing Nada. in all of creation. Em toda a criação. Wow. Really?
Sério? That's wonderful. Isso é incrível. But then we see that God has temporarily set Israel aside, and now he's working out his plan through the church. Então nós vemos que Deus colocou temporariamente a nação de Israel de lado e está trabalhando em seu plano por meio da igreja. But wait a minute, how can God do that? Como é que pode Deus fazer He isso? made promises to Israel. Ele não fez promessas a Is Israel? God unjust? Por acaso Deus é Is injusto? God Por unfair? acaso injusto? Is God a liar? Seria Deus um mentiroso? How can we understand God setting Israel aside? Como é que nós podemos fazer algum sentido de Deus deixando Israel de lado? And so Paul has to answer these questions. Portanto, o apóstolo Paulo tem que responder a essas questões. And that's what we find in Romans 9, 10, and 11. E é isso que a gente encontra em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Now, these three chapters in the book of Romans form a unit. Esses três capítulos. Teste? Okay. Esses três capítulos no livro de Romanos formam uma união. They're all about Israel. They're all about Israel. Israel, yes. Que são... What is going on? Me dá um sinal quando puder. Hold on. Technical issues. I'll take the leaf, drink some water. Yeah. E Max. Sem microfone mesmo? Não pode falar. Esse. Era esse daqui? Esse? Era o outro. Esse. Ah. Not paying a lot of attention. Yeah. Sorry, where were you? 9, 10, and 11 are a unit about Israel. Ok, so os capítulos 9 a 11 são uma unidade que trata a respeito de Israel. Israel past, Israel present, Israel future. Israel passado, no presente e no futuro. Okay, you can remember that. 9, 10, 11, past, present, future. Lembrem-se disso. 9, 10 e 11, passado, presente e futuro. Now, unfortunately, there are people who adhere to something that is known as covenant theology. Infelizmente, existem algumas pessoas que aderem ao que a gente chama de teologia da aliança, Or to Reformed theology, ou a teologia reformada. and they have really distorted these chapters. Eles realmente distorceram o conteúdo desses capítulos. In some cases, it's because they believe that God has no further plans for Israel. E em algumas circunstâncias é porque eles acreditam que Deus não tem mais planos futuros para Israel. Because they say God has taken the promises that he made to Israel and transferred them to the church. Eles dizem que Deus pegou as promessas que ele havia feito para Israel e transferiu elas à igreja. And so they say that means that Israel as an entity has no more place in God's plan. E, portanto, eles dizem que Israel, enquanto uma entidade, não tem mais lugar nos planos de Deus. Then there are some in that group who say, well, the promises aren't literal. E existe ainda alguns nesse grupo que dizem as promessas não são em um sentido literal, That they're all spiritual. elas são todas espirituais. And they find some way to explain away the covenants that God made with Israel. Eles encontram alguma maneira de explicar as alianças que Deus fez com Israel. God made 5 covenants with Israel. Deus fez 5 alianças com Israel. 4 of them were unconditional. 4 das quais foram incondicionais. The Abrahamic covenant is the foundational covenant. A aliança abraâmica é a aliança fundamental. And in that covenant, he promised Abraham 3 major things: E nessa aliança ele promete a Abraão 3 grandes coisas. land, Terra, seed, that's right. seed, Oh, descendant, descendência,
blessing, e bênçãos. worldwide blessing. Todo mundo. Okay? Abençoar a todo mundo. Now, there are 3 more covenants. Each of them will expand land, seed, and blessing. Existem mais 3 alianças que todas vão expandir sobre essa base de terra, descendência e bênção. So there's a land covenant Existe uma aliança de terra, in which God says to Israel, this land is yours as a permanent possession. em que Deus diz a Israel que essa terra pertence a Israel como uma posse permanente, perpétua. The seed portion A parte a respeito da is descendência amplified in the Davidic covenant, é amplificada na aliança davídica, in which God made a promise to David, em que Deus faz uma promessa a Davi, said one of your descendants will be the Messiah, dizendo que um dos seus descendentes será o Messias. and he will reign on your throne forever and Ele ever. reinará no seu trono por toda a eternidade. The blessing portion is amplified in the new covenant to Israel, Das bênçãos é amplificada na nova aliança, in which God promised that he's going to give great blessings, spiritual blessings, to Israel. em que Deus promete que dará grandes bênçãos espirituais a Israel. And these 4 covenants, God says, this is what I will do. E nessas 4 alianças, Deus diz, isso é o que eu vou fazer. And they are not dependent upon Israel's obedience. E elas, importantemente, não dependem da obediência de Israel. Now, God made a 5th covenant with Israel that we call the Mosaic covenant. Deus, no entanto, fez uma 5ª aliança com Israel, que é o que nós chamamos de aliança mosaica. Now, that's conditional. E essa é condicional. That's where God says, if you do this, then I will do that. É aquela em que Deus diz, se vocês fizerem isso, eu farei aquilo. If you obey me, I will bless you. Se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. If you disobey me, I will curse you. Se vocês me desobedecerem, eu os amaldiçoarei. And those curses are temporal in nature. E essas maldições também são temporais em sua natureza. It's not spiritual, eternal. Não é uma maldição eterna espiritual. Now, we have these people, many of them are brothers in Christ, Então nós temos essas pessoas, muitas das quais são irmãos em Cristo. but they subscribe to this covenant theology. Mas eles acreditam nessa teologia da aliança. And they teach covenants that are not found in the Bible. E eles ensinam a respeito de alianças que não são encontradas na Bíblia. They've just made them up. Eles apenas inventaram. And they say, well, we know the Bible doesn't teach this, but it's logical. Uma maneira de dizer, a gente sabe que a Bíblia não ensina isso, mas é algo lógico, que faz sentido. And so they imagine a covenant with Adam, Então eles imaginam uma aliança com Adão. and they call it the covenant of works. E eles a chamam de aliança das obras. And they say, well, if Adam had not sinned, then after a period of probation, God would give him eternal life. Então eles dizem, se Adão não houvesse pecado, depois de um certo período de provação, a ele seria dado vida eterna. You can't find that anywhere in the Bible, Você não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia. but they teach it. Mas eles ensinam. But they also teach there is this covenant of grace. Mas eles também ensinam que existe essa aliança da graça. And here's where it gets very confusing. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco confusas. Because they say in eternity past, Eles dizem, na eternidade passada, God made a decree. Deus decretou. Now, this decree, you can't find it in the Bible. Esse decreto você não encontra na Bíblia. But they say God made a decree in which he decided who would be saved and who would not be saved. Mas eles dizem que Deus decretou e ele decidiu aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam salvos. And then in this decree, God said that he would send his son to die for the ones that he chose for salvation. E eles dizem que nesse decreto Deus disse que enviaria o seu filho para aqueles que... Sorry, the last part? Daqueles que ele escolheu para a salvação. Okay. And so they talk about election and predestination. Então eles falam sobre coisas como eleição e predestinação.
Now we can find those words in the Bible, E essas são, de fato, palavras que você encontra. but what they are teaching about the application of those words Mas o que eles ensinam sobre a aplicação dessas palavras is very different from what the Bible is actually teaching. é bastante diferente do que a Bíblia de fato diz. And so we want to take a look at Romans chapter 9. Dessa forma, nós queremos dar uma olhada no que diz Romanos capítulo 9. Now, I told you last night that you cannot possibly understand Romans 9, 10, and 11 without studying your Old Testament. E, eu disse na noite passada que é impossível compreender o conteúdo de Romanos capítulos 9, 10 e 11 sem antes estudar o Antigo Testamento. Because we are going to see some 12 Old Testament references in chapter 9. Porque nós vamos ver umas 12 referências no Antigo Testamento só no capítulo 9. And so we cannot take these statements where Paul quotes the Old Testament and understand them if we don't look at the Old Testament. Então é impossível compreender essas instâncias em que o apóstolo Paulo faz citações no Antigo Testamento sem voltar atrás. Because there's a reason why Paul quotes those places. Porque existe um motivo pelo qual Paulo cita essas passagens. Because they deal with Israel. Porque elas tratam a respeito de Israel. And he's trying to explain, here's what happened to Israel. E ele está tentando explicar, olha, isso é o que aconteceu. And here's why God is just in setting Israel aside for a time. E é por isso que Deus é justo ao deixar Israel de lado por um tempo. But Paul's going to say, but God's going to keep all of those promises to Israel. That's in the future. Mas Paulo diz que Deus ainda vai manter todas essas promessas a Israel que são no futuro. All right, Romans chapter 9, verse 1. Ok, Romanos capítulo 9, versículo 1. All right, go ahead. Ok. Everyone got it? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. All right, now, according to the Old Testament law, you have to have 2 or 3 witnesses to establish every truth. De acordo com a lei do Antigo Testamento, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas para estabelecer cada verdade. So here he's got Jesus Christ, the Holy Spirit, and his own conscience. E aqui, no caso, Paulo tem Jesus Cristo, o Espírito Santo e a sua própria consciência. Verse 2, I have great sorrow, continual grief in my heart. Verso 2 diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Why? Por quê? Well, because his own people rejected their Messiah, Porque o seu próprio povo rejeitou o Messias. and they are going to be destroyed as a nation, Eles serão destruídos enquanto nação. and they are going to suffer the curse of God. E eles irão sofrer essa maldição de Deus. So in verse 3, Versículo 3 diz, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. now you might read many commentaries and they will say, Paul says, I would be willing to go to hell if my fellow Jews could be saved. Você pode ler em vários comentários que dizem que Paulo está dizendo, eu estaria disposto a ir para o inferno se meus compatriotas judeus pudessem ser salvos. Of course, that would be impossible. É claro que isso seria impossível. I mean, I can't die for somebody else. Eu não posso morrer por alguma outra pessoa. But that's not what he's saying anyway. Mas não é isso que ele está falando de qualquer forma. Israel today is under a curse. Israel hoje se encontra sob uma maldição. These curses are found in Leviticus chapter 26, Essas maldições são encontradas no capítulo 26 de Levítico as well as Deuteronomy chapters 28, 29, and 30. e Deuteronômio capítulos 28, 29 e 30. And they're called curses. Elas são chamadas You're going maldições. to be scattered through every nation in the world. São espalhadas por entre todas as nações da terra. And you're going to be persecuted. Vocês serão perseguidos. And it doesn't matter where you go. E não importa onde vocês People vão, are going to persecute as you. pessoas irão os perseguir. So you can read the specifics of those curses.
Então você pode ler os detalhes a respeito dessas maldições. Paul is grieving because his own people have come under that curse. E Paulo aqui está enlutado porque o seu próprio povo se colocou debaixo dessa maldição. Where God said, I'm going to drive you out of your land. Onde Deus disse, eu vou os expulsar da tua terra. Now, God also promised that in the future he would gather them back. Mas Deus também prometeu que no futuro eles os reuniria novamente. But today, Israel is under a curse. Mas hoje Israel se encontra debaixo de uma Now, the maldição. curse can be lifted if they'll put faith in Jesus. E essa maldição pode ser revogada se eles depositarem a fé em Jesus. And the curse is not about their salvation. E essa maldição não é a respeito da sua salvação. The curse is related to their condition in time. Mas é relacionada à sua condição no tempo. And so Paul is saying, I would be willing to be cursed in the place of my brethren. Portanto, Paulo está dizendo, eu estaria disposto a ser amaldiçoado no lugar dos meus compatriotas. Now, in verse 4, No versículo 4, he identifies who his countrymen are. ele identifica quem são esses compatriotas. He says they are Ele Israelites. diz, eles são israelitas. What's an Israelite? O que é um israelita? Is that the same thing as a Hebrew? É a mesma coisa que um hebreu? Is that the same thing as a Jew? É a mesma coisa que um judeu? Okay, we need to understand that we can put Jews into three categories. Precisamos compreender que nós podemos classificar judeus em 3 categorias. First of all, there are racial Jews. Em primeiro lugar, os judeus raciais. That is, they are an ethnic group. São um grupo étnico. A Jew is anyone who is physically descended from Abraham through Isaac and through Jacob. O judeu é qualquer um que é fisicamente descendente de Abraão por meio de Isaac e Jacó. Now, there are many people who are descended from Abraham who are not Jews, Existem muitas pessoas que são descendentes de Abraão que não são judeus. because Abraham had 8 sons. Porque Abraão teve 8 filhos. But it's only through the line of Isaac that the Jews will come. Mas é apenas por meio da linhagem de Isaac que os judeus têm. So Ishmael, he became the progenitor of some 12 tribes. Ismael, por outro lado, se tornou progenitor de umas 12 tribos. And all those Arab groups in the Middle East today, they say, no, we came from Ishmael. Todos esses árabes no Oriente Médio dizem, nós viemos de Ismael. And Abraham also is our father. E Abraão também é o nosso pai. And technically that's true, Tecnicamente isso é but they verdade. certainly aren't Jews. Mas eles certamente não são judeus. Now, Jacob had 2 sons. I'm sorry. Isaac had 2 sons, Isaac teve 2 filhos, twins, gêmeos, Jacob and Esau. Jacó e Esaú. The Jews are descended through Jacob, Os judeus descendem de Jacó, but not through Esau. mas não de Esaú. So who is an Israelite? Então, quem é um israelita? Well, Jacob, you recall, had a wrestling match with the Lord one night. Jacó teve uma peleja, uma luta com o anjo do Senhor uma noite, um dia. And after the wrestling match, E depois dessa luta, God changed Jacob's name to Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. So Israelites Portanto, os israelitas are those who descend from Israel. são aqueles que descendem de Israel. Now Jacob had 12 sons. E Jacó teve 12 filhos. And what do we call those 12 sons? E o que nós chamamos esses 12 filhos? We call them the children of Israel. Nós os chamamos de filhos de Israel. So here we're talking about racial Jews. Então, portanto, nós estamos falando sobre judeus raciais. And he uses this term Israel because he's going to make reference to Jacob very soon. E ele usa esse termo Israel porque vai fazer uma referência a Jacó. And it was with the Israelites that God made the E covenants. foi com os israelitas que Deus estabeleceu as alianças. So there are racial Jews. Portanto, eles são judeus raciais. But now Paul is going to teach there are regenerate Jews. Mas agora Paulo está prestes a ensinar que existem judeus regenerados. A regenerate Jew is a racial Jew who has put faith in Messiah for salvation.
que é um judeu racial que depositou a sua fé no Messias para a salvação. It will be those Jews who follow the pattern of Abraham. Serão aqueles que seguirão o padrão de Abraão. Abraham is the pattern of salvation for both Jews and Gentiles. E Abraão é o padrão da salvação tanto para judeus quanto para gentios. Paul taught this back in Romans 4. Paulo ensina isso lá atrás em Romanos capítulo 4. So you have Abraham who believed in the Lord, and it was credited to his account for righteousness. Portanto, você tem Abraão que crê no Senhor e a ele é acreditado isso por justiça. So that's the pattern. So Portanto, esse é o padrão. any racial Jew who follows that pattern Qualquer judeu racial que siga esse padrão, puts faith in Jesus Christ, coloque a sua fé em Jesus Cristo, he becomes regenerate. se torna regenerado. And what did Jesus tell Nicodemus? E o que Jesus disse a Nicodemos, You have to be regenerate. você tem que ser regenerado. You have to have a spiritual birth. Você tem que ter um nascimento You have to be espiritual. born from above. Você tem que nascer do... You have to be born again. Você tem que nascer novamente. So we have racial Jews, Portanto, nós temos judeus raciais, regenerate Jews. judeus regenerados, There's a third group. We could call them religious Jews. a quem nós podemos chamar de judeus religiosos. And those would be people who practice the religion of Judaism. E esses seriam aquelas pessoas que praticam a religião do judaísmo. Often in the Bible, they would be called proselytes, Muitas vezes na Bíblia eles seriam chamados prosélitos, sometimes God-fearers. algumas vezes tementes a Deus. But Paul, in this chapter, is going to describe racial Jews and those who are unregenerate. Então, Paulo, nesse capítulo, vai descrever judeus raciais e aqueles que não são regenerados. Now, with this nation, this ethnic group, Agora, com essa nação, com esse grupo étnico, God made tremendous promises. Deus fez promessas tremendas. God chose to do this. Deus escolheu fazê-lo. So we can say that Israel is the elect nation. Portanto, nós podemos dizer que Israel é a nação eleita, But this is very interesting. mas isso é algo muito interessante. Did God choose Israel out of all the existing nations at that time? Escolheu Deus a Israel dentre todas as nações naquele tempo? No. There was no nation of Israel. Não havia nação de Israel. He chose one man. Ele escolheu um homem He said, I'm going to make a great nation from you. e ele falou, vou fazer uma grande nação de você. So even before there was a nation of Israel, Então, antes mesmo que houvesse uma nação de Israel, God chose to make them a nation. Deus escolheu fazê-los uma nação. So in Romans 9:4, we see tremendous advantages to being a Jew. Portanto, em Romanos 9, versículo 4, nós vemos grandes vantagens em ser um judeu. So Paul says, Israelites to whom pertain the adoption. Portanto, Paulo diz, são israelitas a quem pertence-lhes a adoção. So now you have this group of people, and God says, you're my son. Portanto, agora você tem esse grupo de pessoas e Deus diz, você é o meu filho, vocês são meus filhos. In this sense, God adopted them. Então, de certa maneira, Deus os adotou. Next he says, to whom also the glory. E na sequência ele diz, a quem também a glória. This is the Shekinah glory. Não, Shekinah, do you know this word Shekinah? You don't know this. ninguém. Agora acho que não. What is that? O que é isso? The Shekinah comes from a Hebrew word that means presence. Uma palavra To be em hebraico present. significa estar presente. And you remember that in the tabernacle, Você se lembra que no tabernáculo, God manifested his presence Deus manifestou a sua presença in the Holy of Holies. no Santo dos Santos. Also, God manifested his presence with the pillar of cloud and the pillar of fire. Também Deus manifesta a sua presença como uma grande nuvem e um pilar de fogo. Now, what nation ever had this presence of God among them visibly? Qual outra nação já teve essa presença fisicamente de Deus em seu meio? Only Israel.
apenas Israel. So they had the glory. Eles tiveram a glória. It's not Israel's glory, it's God's Não glory. é a glória de Israel, é a glória de Deus. But he manifested himself. These are my people. Mas ele se manifestou a eles. Esses são meu povo. Next, he says they have the covenants. Na sequência, ele diz, eles têm as alianças. Abrahamic covenant, Aliança abraâmica, land covenant, aliança da terra, Davidic covenant, aliança davídica, new covenant. nova aliança. Tremendous unconditional promises that God made to the Israelites. Grandes promessas incondicionais que Deus faz aos israelitas. Next, we have the giving of the law, Na sequência, eles têm também a legislação. the most perfect system of law in the human race. A mais perfeita legislação na raça humana. Perfect law from God. Lei perfeita de Deus. 613 commandments. 613 mandamentos. And it defined everything that Israel needed for blessing. Em que é definido tudo que Israel precisava fazer para alcançar as bênçãos. Follow my law, and I will bless you tremendously. Siga a minha lei e eu os abençoarei tremendamente. Next, we have the service of God. Na sequência, nós temos o culto. You know, it is a tremendous honor to serve God. Sabiam que é uma honra tremenda servir. What greater privilege could you have Que maior privilégio você poderia ter than to be the servant of the God of the universe? do que ser o servo do Deus que criou o universo. It's the greatest privilege anyone could ever É o have. maior privilégio que qualquer pessoa pode ter. And they had the privilege of serving God. E eles tiveram esse privilégio de servir. They were to be a kingdom of priests. Eles eram destinados a ser um reino de sacerdotes. They were to be God's own special people to take his light throughout the world. Para ser um povo especial de Deus que espalharia a sua luz aos They were to be a light to the Eles eram Gentiles. para ser a luz aos gentios. They had this tremendous privilege of serving God. Tremendo privilégio de servir a Deus. And then we have the promises. E então nós temos as promessas. Hundreds and hundreds of promises. Centenas de promessas. Page after page, we've got promises of God. Páginas depois de páginas nós temos as promessas de Deus a Israel. In Romans 9:5, Romanos 9:5, of whom are the fathers? deles são os patriarcas, These would be Abraham, Isaac, Jacob, são Abraão, Isaac e Jacó, and then the 12 patriarchs of the e tribes, os 12 patriarcas das 12 tribos, and from whom, according to the flesh, Christ came. e também deles descende fisicamente o Cristo. And what an incredible privilege that the Savior would come through your tribe, Que imenso privilégio que o Salvador descenderia through your nation. da sua nação. Tremendous privilege. Tremendo privilégio. And then he says, and Christ is over all. He is the eternally blessed God. E na sequência ele diz que Cristo é sobre todos e que Deus é bendito para todos sempre. Now, what this verse actually is saying is that Jesus is God. O que esse verso está dizendo é que Jesus é Deus. Now, you're going to meet some cults who say, well, Jesus isn't really God. Vocês vão encontrar por aí alguns cultos que dizem que Jesus não é realmente But this Deus. is one of several verses where the Bible says Jesus is God. Mas esse é um dos vários versículos em que a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Now, the question arises, God made all of these promises to Israel, Mas agora surge a questão. Deus fez todas essas promessas. gave a them Israel. special blessings, special status, Deu a eles bênçãos especiais, um status especial. but now God says, I'm setting you aside for the time being. Mas agora Deus está dizendo, eu estou colocando vocês de lado pelo momento. And now I'm going to work out my plan through a different group of people. E agora eu vou operar o meu plano por meio de um grupo diferente de pessoas. Well, what about the promises? Mas How can God do that? e as promessas? Como é que pode Deus fazer isso? So he asks the question in verse 6. Então ele pergunta a questão no verso 6. It is not that the word of God has taken no effect. Não é que a palavra de Deus haja falhado. How can we understand God setting Israel aside?
como é que nós podemos compreender Deus colocando Isaac? He says they are not all Israel who are of Israel. E Paulo diz, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. What does this mean? That's confusing, isn't it? O que isso significa? Isso é um pouco confuso, não? What he's saying here is not every racial Jew is a regenerate Jew. O que ele está dizendo aqui é que nem todo judeu racial é um judeu regenerado. A real Jew, according to God, is a racial Jew who has put faith in Messiah. Portanto, um judeu verdadeiro, de acordo com Deus, é um judeu racial que depositou a sua fé no Messias. So he's saying not everyone who descended from Jacob is a real Jew. Portanto, ele está dizendo, nem todos aqueles que descendem de Jacó é um judeu verdadeiro. Racially, yes. Racialmente, sim. But that's not what God wanted. Mas não é isso que Deus He wanted more than that. queria mais do que isso. So in verse 7, Portanto, no verso 7, good. ele diz, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Oh, they may be physically descended from Abraham. Eles podem ser fisicamente descendentes So they are de the Abraão, physical seed, portanto, a sua descendência física, seus filhos, but that's not enough. mas isso não é o bastante. In Isaac, your seed shall be called. Em Isaque será chamada a tua descendência. So if you were born from Ishmael Portanto, se você nasceu or de one of the Ismael, other 6 sons of Abraham, ou qualquer um dos outros 6 filhos de Abraão, then you don't qualify to be a true Jew. portanto, você não se qualifica para ser um judeu verdadeiro. So in verse 8, No verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. the child of promise was Isaac. O filho da promessa era Isaac. So we have Ishmael in contrast to Isaac. Portanto, nós temos Ismael em contraste com Isaac. And so some people say, well, that's not really a good comparison because they had 2 different mothers. Mas algumas pessoas podem dizer, essa não é uma comparação tão boa porque eles tinham 2 mães diferentes, eram filhos de mães diferentes. And so now we're going to come to a very interesting portion. Então, agora a gente vai entrar em uma discussão bastante interessante. Now, what we are seeing in this part of Romans 9 Nós estamos vendo nessa parte de Romanos capítulo 9 is that election is by regeneration. que eleição se dá por meio de regeneração. See, Paul already asked the question, will the unfaithfulness of Israel nullify the faithfulness of God? E Paulo já havia perguntado a questão se a infidelidade de Israel anularia a fidelidade de Deus. All right, so now we come to Romans 9, verses 9 to 13. E agora nós chegamos a Romanos 9, versos 9 a 11. And our covenant friends E os nossos amigos da aliança have read much into this passage, which is not here. interpretaram muito nessa passagem que não se encontra aqui no texto. So now he's going to say, well, let's use another example. Então Paulo agora diz, vamos usar então um outro exemplo. We'll talk about Jacob and Esau. Vamos falar sobre Jacó e Esaú. So in Romans 9, Romanos 9, let's go ahead and read a couple of verses então here. vamos ler alguns versículos aqui. Romans 9:9. Romanos 9, 9. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Sarah will have a son. What's his name? Sara terá um filho. Qual é o seu nome? Isaac. Isaac. Verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Who is Rebecca? Who is Rebecca? Quem é Rebeca? Thank you. Yes. Sim, This is the wife of Isaac. esposa de Isaac. Now she conceived E ela concebeu by one man. de um homem, That's good. Even our father Isaac. até mesmo Isaac, nosso pai. Why does Paul say our father? Porque
Paulo diz nosso Pai, because he's talking to Jews. ele está falando aos judeus. Paul is a Jew. Paulo é um judeu, So he says, our father Isaac. então ele diz nosso Pai. All Isaac. Jews have descended from Abraham through Isaac. Todos os judeus descenderam de Abraão por meio de Isaac. And now Rebecca is going to have twin sons. E agora Rebeca tem filhos gêmeos. All right, now let's read verse 11. Então vamos ler o versículo 11, que diz: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Okay, now you see the Calvinists will come and they read this verse and they say, aha, God chose one for salvation and the other for damnation. Então, os calvinistas eles leem esse versículo e eles dizem, então Deus escolheu um para a salvação e outro para a condenação. Do you find that anywhere in this verse? Você por acaso encontra isso em qualquer lugar? Is it found anywhere in this passage? Isso é encontrado em qualquer lugar dessa passagem? No. Não. It is not talking about individual salvation. E Paulo não está falando sobre a salvação It individual. has nothing to do with that. Não tem absolutamente nada a ver. Ah, but they see the word election. Mas eles veem a palavra eleito. God chose one. Eles Deus escolheu um. Well, it's true, he did choose one. E é verdade, Deus escolheu um. But it's not that he chose him for salvation, Mas não é que Deus escolheu para a salvação, but to be one of the forefathers for the founding of the nation of Israel. para ser um dos patriarcas para a fundação da nação de Israel. All right, now, what I told you at the beginning Então, o que eu disse a vocês no início is that you have to go to the Old é que Testament. você tem sempre que voltar ao Antigo Testamento. If you don't, you will never understand. Se você não fizer, This você passage. nunca vai entender essa All passagem. right, now, it was God's purpose to bless mankind Porque era o propósito de Deus abençoar a humanidade through Jesus Christ. por meio de Jesus Cristo. We know that from Genesis 12:3, Nós sabemos isso por meio de Gênesis 12, verso 3. where he said, in you all the nations of the earth will be blessed. Ele diz, em você todas as nações da terra serão abençoadas. And then he repeats this to Isaac and he repeats it to Jacob. E depois isso é repetido para Isaac, e depois isso é repetido a Jacó. It's found in Isaiah. É encontrado também em Isaías. God said, I am going to bless the human race Deus diz, eu vou abençoar a through raça Abraham, Isaac, and Jacob. por meio de Abraão, Isaac e Jacó. And so we find that it was God's purpose always to bless the human race through Jesus Christ. Portanto, nós descobrimos que sempre foi o propósito de Deus abençoar a raça humana, toda a humanidade por meio de Jesus. God had to provide a Savior. Deus tinha que providenciar um Salvador. In order to have a Savior, one would have to be a member of the human race. Para que haja um Salvador, ele precisa, em primeiro lugar, ser membro da raça humana. An angel cannot die for our sin. Anjo não pode morrer pelos nossos pecados. God, being God, cannot die. Deus, sendo Deus, não pode morrer. And so if there's going to be a Savior, he will have to be a member of the human race, Portanto, se é para que haja um Salvador, ele deve ser membro and da he raça. will have to be perfect, E ele tem que ser perfeito, without any sin. sem pecado. If he had any sin, then he himself would need a Savior. Porque se houvesse nele algum pecado, então ele próprio precisaria de um Salvador. So we have an impossible situation, Então a gente tem uma situação aparentemente impossível. because in Adam all die. Porque em Adão todos morreram. We are born spiritually dead. Nós nascemos espiritualmente mortos. It's through Adam's sin that we are all made sinners. Por meio do pecado de Adão que todos nós somos feitos pecadores. So how can we have any member of the human race who would qualify to be our substitute? Então de que maneira nós poderíamos ser qualquer membro da raça humana que poderia se qualificar para ser o nosso? And the answer is the virgin birth. E a resposta é o nascimento virginal. Because the sinful nature of man Por causa is da passed natureza, down through the male in procreation. por
Porque a natureza pecaminosa do homem é passada por meio do homem na progressão. But because Jesus is born of a virgin, he does not receive Adam's sinful nature, Mas porque Jesus nasceu de uma virgem, ele não recebe a natureza pecaminosa de Adão. and therefore he was not born sinful as all of us are. E, portanto, ele não nasce um pecador como todos nós somos. And therefore he is qualified Portanto, ele é qualificado to be the Savior. para ser Salvador. He lived a life without Ele sin, viveu uma vida sem and pecado. therefore he is acceptable to a perfect God Portanto, é to be our aceitável substitute. diante de um Deus perfeito para ser o nosso substituto. Now, God had to have a plan for this sinless substitute to be born into the human race. Mas Deus tinha que ter um plano para que esse substituto sem pecado nascesse na raça humana. It didn't just happen. Não aconteceu puramente. God had a plan, Deus tinha um plano. and it's going to be through Abraham, Isaac, Jacob, E será por meio de Abraão, Isaac, Jacó, and then Judah, e depois Judá, and then David. depois Davi. So God had this plan, and he had to have chosen a race. Portanto, Deus tinha esse plano e ele tinha que haver escolhido uma raça. And so in this sense, Israel is elect. Então, nesse sentido, Israel é eleito. But that's not talking about their personal Mas salvation. isso não trata a respeito da sua salvação pessoal. And so what we have here in Romans 9 and following Então, o que nós temos aqui em Romanos 9 e continuando, is not talking about personal salvation. não fala a respeito da salvação pessoal, individual. And so he says, Então, ele diz, God has a purpose. Deus tem um propósito, It's according to election. que é de acordo com a eleição, It's not of works, não é por meio de obras, but it has to do with God who calls. mas tem a ver com Deus que chama. So it was said to her, the older shall serve the younger, Então, foi dito a ela, Rebeca, o mais velho servirá ao mais moço, as it is written, como está escrito, Jacob I have loved, Esau I have hated. Jacó eu amei, mas Esaú me aborreci. Does this mean God chose Jacob for salvation, but Esau for condemnation? Por acaso isso significa que Deus escolheu Jacó para a salvação, mas Esaú para a condenação? You have to look beyond this verse. Você tem que olhar além desse verso. Now, where did God say, the older shall serve the younger? Agora, onde é que Deus diz que o mais velho servirá ao mais moço? Well, let's go to Genesis chapter 25. Vamos voltar ao capítulo 25 de Gênesis. All right, so here we have Rebecca, and she is pregnant. Então aqui nós temos Rebeca e ela está grávida. She's carrying twins. Ela está grávida de gêmeos. And even before they're born, these two boys start fighting one E another. mesmo antes deles nascerem, eles já estão lutando um contra o outro. And Rebecca is very uncomfortable. Rebeca está se sentindo bastante desconfortável. Pow, pow. And she doesn't know what's happening. E ela não sabe o que está acontecendo. So she says, God, what's going on? Então ela pergunta, Deus, o que está acontecendo? All right, let's look at Genesis 25:23. Vamos dar uma olhada no verso 23, em que diz: Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Two what? Dois o quê? Two nations. Duas nações. Two peoples. Dois povos. Two different people groups. Dois grupos diferentes de He pessoas. said, two nations are going to be separated from your body. Duas nações nascerão de ti, se dividirão, One people shall be stronger than the e other, um será mais forte do que o outro, and the older shall serve the younger. e o mais velho servirá ao mais moço. Well, we have to find out who is older, Então a gente tem que descobrir who quem é is mais velho, stronger, quem é mais forte who is younger. e quem é o mais moço. Now, Paul is pointing out here the choice of Jacob over Esau.
Paulo aqui ele está chamando atenção para a escolha de Jacó, em preferência a for the Esaú, promised lineage of the nation. para a linhagem da promessa. Now, Paul is not focusing here upon the individuals, Paulo não está focando aqui nos indivíduos, but upon the separation of the nation. mas na separação das nações. We have Jacob and Esau. Nós temos Jacó e Esaú, What are the descendants of Jacob called? que são, como são chamados os descendentes de Jacó? Israel, Israel, Israelites. israelitas. What are the descendants of Esau called? O que são, como são chamados os descendentes de Esaú? Well, we can find out in the same context if you go down to verse 30. Nós podemos encontrar ainda no mesmo contexto, capítulo 25 de Gênesis, se você seguir até o versículo 30. Okay? E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. The descendants of Esau are called Edom. Os descendentes de Esaú são chamados Edom. Now, you have Israel and you have Edom. Então, de um lado você tem Israel e do outro Edom. Which one is stronger? Qual é mais forte? Israel. Israel. Always Israel. Sempre Israel. Now, which one is younger? Qual é mais moço? Who was firstborn? Quem nasceu primeiro? Question. Pergunta. Did Jacob ever serve his brother Esau? Jacó, em algum momento, serviu o seu irmão Esaú? No. Não. Did Esau ever serve Jacob? Esaú já serviu ao seu irmão Jacó? Good question, right? It says the younger will serve, or the elder will serve the younger. Diz, o mais velho servirá ao mais moço. Okay. Jacob I have loved, Esau I have hated. Jacó eu amei, mas me aborreci de Esaú. See, and the Calvinists now will say, you see, God loved Jacob, but he hated Esau because God chose Jacob for salvation. E aí os calvinistas dizem, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú porque Deus That is not what this is teaching. Jacó para a salvação, mas isso não é o que está sendo ensinado. So Romans 9:13 says, as it is written. Romanos 9, verso 13 diz, como está escrito, Where is it written? onde está escrito? In the book of Malachi. No livro de Malaquias. Oh. This is 1,000 years after these boys are born. Então isso é algo que foi escrito 1000 anos depois de que esses moços nasceram, Esaú e Jacó. So God is not saying this before the boys were born. Portanto, Deus não está dizendo isso antes de que eles tenham sido nascidos. So if we go to Malachi 1:2, Portanto, se nós formos a Malaquias 1, verso 2, God is speaking to Israel. Deus está dizendo a Israel, I have loved you, says the Lord. eu vos tenho amado, diz o Senhor. And Israel says, well, how did you love us? Mas Israel diz, em que nos tem amado? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Yeah. Yet I loved Jacob, Todavia, eu amei a Jacó. but I hated Esau. Porém, aborrecia a Esaú. And he says, and what did I do to Esau? Okay, read Ele verse 3. diz, o que eu fiz a Esaú? Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. What are we talking about here? O que a gente está falando? In verse 4, he says, even though Edom has said, No verso 4 diz, e se Edom diz, oh, you see, we're not talking about individual boys here. perceba, nós não estamos falando sobre indivíduos, We're talking about estamos nations. falando sobre nações. Did God choose Israel over Edom? Yes. Deus, por acaso, escolheu Israel
sobre Edom. Sim. Is this talking about who gets saved? No. Isso está falando sobre quem é salvo? Não. Did God make a choice? Yes. Deus fez uma escolha? Sim. But we don't find individual salvation here. Mas nós não encontramos salvação individual aqui. So, when it says here, the older shall serve the younger, Portanto, quando é dito aqui que o mais velho servirá ao mais moço, Esau never served Jacob. Esaú nunca serviu a Jacó. Didn't work that way. Não funcionou dessa forma. And Jacob I've loved, Esau I hated. That comes 1,000 years later. E essa fala sobre Jacó eu amei, Esaú eu amei. And why did God say that? E por que Deus diz isso? Because if you read Malachi Se você ler in chapter 1, capítulo 1, you can see how Edom rebelled against God, você vai ver como Edom se rebelou contra Deus, how they were proud, como eles eram how orgulhosos, they worked against their brothers Israel. como eles operaram contra os seus irmãos Israel. And therefore God dealt with Edom very, very harshly. Portanto, Deus tratou com Edom de uma maneira muito pesada. And so what we have here, we have two children from the same mother, Portanto, o que nós temos aqui são dois filhos da mesma mãe, but when he says, I hated Esau, mas quando diz aborrecia a it's Esaú, not hatred like we think of hatred as this emotion. não é como a gente pensa na emoção de ódio, de odiar, It indicates a preference. mas indica uma preferência. How do we know? Como nós sabemos disso? Well, the same word A mesma palavra is found in Genesis 29. pode ser encontrada em Gênesis 29. Remember, Jacob had how many wives? Jacó teve quantas esposas? 2? Yeah? Rachel and Leah. Raquel e Lia. Remember, he wanted to marry Rachel, Ele queria se casar com Raquel, but then his father-in-law deceived him and he ended up with Leah. mas o sogro o engana e ele acaba ficando com Lia. And then his father-in-law said, well, I'll give you Rachel also if you work for me another 7 E aí o years. sogro diz, eu te darei Raquel também se você trabalhar para mim por mais 7 anos. So suddenly this man who had no wife, now he has 2. E de repente esse homem que até então não tinha nenhuma esposa, agora tem 2. He preferred Rachel. Mas ele preferia a Raquel. And so we see in Genesis 29:31, E portanto nós vemos em Gênesis, we saw that the Lord saw that Leah was not loved. Lia não era amada, era desprezada. Yeah, but the word is the same word that means she was hated. Mas essa palavra desprezada é a mesma palavra que se encontra. Did Jacob hate Leah? Ah, No, he didn't despise her, por acaso Jacó odiava Lia? Não, ele não. but he did not love her the way he did Rachel. Mas ele não a amava da mesma maneira que ele amava Raquel. And we find also in, let's see, in verse 33, Podemos também olhar no versículo 33. Leah said, Lia diz, I am unloved. parece- The Lord has heard. sobre o Senhor que ela era preterida. I'm hated, is what it says literally. Literalmente o que diz é que eu sou odiada. But let's think about Jacob. Mas vamos pensar sobre Jacó por um He momento. did not hate Leah in the sense that he couldn't stand her, he didn't want to be with her. Ele não odiava Lia no sentido de que ele não a aturava e não podia ficar perto dela. How do we know? Como é que nós sabemos disso? She gave him 6 children. Ela deu a ele 6 filhos. Okay? You don't have 6 children with somebody that you hate. Você não tem 6 filhos com alguém que você odeia. So it's not, I loved one and I hated the other. Portanto, não é eu amei uma e odiei a outra. It's saying I have done greater things. I have provided more things for one than the other. O que está dizendo é eu providenciei mais coisas, coisas melhores a uma do que a outra. Did that happen with Israel and Edom? Isso aconteceu com Israel e Edom. Oh, yes. Is Israel a blessed nation?
Israel é uma nação abençoada. Oh, yes. They have the Word of God. Eles têm a palavra de They Deus. have the glory. Eles têm a glória. They have the Eles covenants. têm a aliança. They have all of the promises. Todas as promessas. God has greatly blessed that nation Deus abençoou grandemente essa above nação, all nations. sobre todas as nações. He blessed Israel more than he blessed Brazil. Ele abençoou Israel mais do que ele abençoou o Brasil. Okay? Is God unfair? Deus é injusto. No. Now, Paul is trying to teach something about God's dealing with Israel. He's not talking about individual salvation here. Portanto, Paulo está tentando explicar algo sobre como Deus lida com Israel. Ele não está falando sobre salvação individual nessa passagem. Okay. I think, is it time for a break? É hora da pausa. Yeah? Okay. I hope that this has answered some of your questions Espero que isso tenha respondido algumas das suas dúvidas regarding election. a respeito da eleição. There is no verse in the Bible that says God chose certain ones to be saved. Não existe um versículo na Bíblia que diz que Deus escolheu alguns para serem salvos. Does God make choices? Yes. Deus faz escolhas, sim. And we'll talk about some of those Nós choices. vamos falar sobre algumas dessas escolhas. But it's not that in eternity past God determined who would be saved. Mas não é que Deus escolheu ou determinou numa eternidade passada quem seria salvo. Okay, let's take a break. We'll come back and look at more. Então, vamos fazer uma pausa e depois a gente sobe novamente e continua.